A gente precisa falar um pouquinho dessa série Tremembé, que está ali na Prime. Não é exatamente só da série que a gente quer falar, tem um monte de assunto e é uma conversa um pouco complexa, né? Então, vem com a gente que a gente vai tentar esmiuçar um pouco as coisas que estão por trás da série Tremembé. Quando a gente fala de séries desse estilo, True Crimes, né, que são séries que retratam crimes reais, eu acredito que quem coloca essas coisas no mercado, elas precisam ter uma série de cuidados, porque às vezes a intenção é boa, mas a gente tende sempre a encarar esse tipo de série, ou esse tipo de produção, poderia ser filme também, como sendo uma espécie de aval para criminosos, onde você está querendo transformar os criminosos em superstars ou qualquer coisa assim. Eu não estou dizendo que é exatamente o que acontece com essa série, também, Beth, mas acaba sendo mesmo não querendo ser, né? Quando você vê, eu particularmente eu gosto de assistir esse tipo de coisa, porque me interessa muito entender esses assuntos. Quando se fala de a mente humana é algo que nos chama bastante atenção. Mas como eu também tenho muita preocupação também, e principalmente com fenômenos coletivos, sociais, e quando a gente vê uma situação que aconteceu com essa série Tremembé, abre na nossa cabeça questões que a gente precisa parar para pensar, que foi o seguinte, né? Vou tentar resumir do que se trata. Tremembé conta a história de criminosos famosos que estão lá nessa cadeia, onde vão pessoas que, por algum motivo, necessitam de um ambiente prisional mais seguro, né? Porque são normalmente criminosos famosos ou que têm situações complicadas. E ele mostra ali os irmãos Cravinhos, a Richthofen, a Elisa Matsunaga, enfim, mostra a outra lá que jogou os Nardones, né? A Isabelle Nardoni, que é a vítima, e tem lá a madrasta e o pai e tudo mais, e vai mostrando um monte de situação da vida deles no presídio. Eu não terminei de assistir a série, comecei a assistir, estou assistindo sem pressa. Estou na metade do segundo episódio, assisti um episódio inteiro e o segundo episódio. Mas, indiferente se a série é boa ou má, e aqui nossa intenção não é fazer indicação dessa série em especial, porque quando eu indico alguma coisa, eu penso que é algo que discute com profundidade algum assunto, e nós temos vários vídeos de indicações de filmes, principalmente, porque eu particularmente gosto mais de filme do que de séries, né? Mas essa eu pretendo terminar de assistir, qualidade técnica razoável, interpretações até onde vi, os atores e as atrizes estão bem, né? Eu não sei dizer até que ponto tudo isso retrata a realidade do que aconteceu, e sempre fica aquele gostinho, já nas primeiras cenas, aquele gostinho de que existe uma certa glamorização na figura do criminoso, e isso pode gerar desconforto, já que nós estamos falando de algo real, não estamos falando de um filme de suspense como é Silêncio dos Inocentes ou Série, onde você de repente tem anti-heróis, né, ou mesmo em Coringa, onde personalidades criminosas se tornam anti-heróis, e a gente tem uma certa tipo de ligação, né? Pode ser até no campo da admiração do trabalho feito, ou no campo do afetivo, não sei, porque todos nós temos o nosso lado sombrio, né? E a gente pode acabar se simpatizando. Quando a coisa é ficcional, essa simpatia, entre aspas, para essas mentes delinquentes, né? Elas são justificáveis, e eu acredito que faz parte. Agora, o grande problema desse tipo de série, ou de filme, do True Crimes, é quando você tem uma mente fraca e que se deixa influenciar por isso. E a gente sabe que uma mente saudável simplesmente não é porque assistiu uma série, um filme desse, que vai se tornar criminoso, mas sempre se preocupa, porque não deixa de ser um processo de glamorização e, de certo modo, diz respeito às vítimas, se você não tomar muito cuidado na condução do filme ou da série, mas, de qualquer maneira, é sempre uma situação muito delicada. Mas o que me chamou muita atenção foi uma polêmica em
torno do Christian Cravinhos, né, que foi parceiro do crime da Richthofen. A Richthofen, ela manipulou o namoradinho dela, e o Christian seria o cunhado, né, seria o irmão do namoradinho, e fez aquele crime bárbaro contra os seus próprios pais. Existem muitas narrativas, muitas histórias que são contadas sobre esse crime, inclusive de que os pais eram abusivos com a Richthofen, enfim. Mas, de qualquer maneira, a vítima é vítima, e o fato deles serem ou não serem abusivos, supondo que seja verdade, não justifica o crime. Mas, de qualquer maneira, o Christian é a figura central que tem gerado polêmica, porque essa série ela fala muito dos romances, de particularidades da vida na cadeia, e segundo essa série, o Christian teve um namorado dentro do presídio, dentro de Tremembé. E isso tem gerado um frisson, e isso me chamou muita atenção pelo seguinte: a partir do momento que o fato dele ter sido um assassino, assim, bastante cruel, a sangue frio, etc e tal, ele ficar num segundo plano, terceiro plano, chama menos atenção no desenrolar da série do que a sexualidade dele. Eu não estou aqui querendo discutir se o Christian Cravinhos ele é gay, se ele é bissexual, se isso se deve a algum fenômeno próprio da personalidade dele, para ele estar ali preso e ele acabou se envolvendo com outro rapaz lá e ter tido o relacionamento dele. O que me chama a atenção é isso, né? Porque parece e não é, porque não acho que não é questão de parecer, porque a gente que é gay, eu particularmente eu vivenciei isso, já ouviu falas de familiares, tipo assim, eu prefiro que meu filho seja um bandido do que seja gay, ou que meu irmão seja um bandido do que seja gay. Eu passei por isso, viu? Muitas vezes os parentes não lembram, porque essas coisas são faladas, às vezes, sem dar muita importância, às vezes não tem noção do que é a sexualidade daquele seu familiar, no caso eu, né, criança, adolescente, eu ouvi isso de pai, ouvi isso de irmão, que era preferível que, no caso, eu fosse um bandido do que eu fosse gay, e é o tipo de situação que machuca bastante, mas são coisas que a gente trabalha ao longo da vida. Mas quando a gente vê isso repercutindo socialmente, isso confirma, né? Porque parece que você ser assassino para muitas pessoas é algo irrelevante diante do fato de alguém ser gay. E curioso, diante do fato do personagem numa cena, que eu ainda não assisti essa cena, mas tem uma cena ali da calcinha onde parece que o Christian aparece de calcinha, né? Aí o pessoal já faz motivo de piada, de chacota e tudo mais. Isso é muito estranho, porque a sexualidade humana ela é complexa, né? O fato de ter-se fetiche por uma calcinha não define essa pessoa assim, de um modo claro em nenhum campo da sexualidade e da identidade sexual, da identidade de gênero, né? Só muitas vezes pode ser simplesmente um fetiche, a pessoa tem tesão por isso, ela tem fantasia por isso, mas de qualquer maneira dizem que a série tem uma cena que ele aparece de calcinha, e aí ele vem em público se justificar que ele não é gay nada, que tudo é inventado, que não teve nada da história da calcinha, e gera-se toda uma polêmica, e isso mostra, na minha visão, o quanto nós estamos distantes de uma compreensão e de uma aceitação da diversidade, porque, afinal de contas, o Christian Cravinhos, na série, ficou marcado a polêmica da sua sexualidade, não com o fato dele ter sido um assassino cruel, né? Uma pessoa manipulada. Ou a própria personagem da Richthofen, a personalidade manipuladora da Richthofen, né? Que conseguiu manipular 2 rapazes para fazer o crime para ela. Tanta coisa que poderia estar sendo discutida em torno de Tremembé, e o assunto principal é esse. Christian usou ou não usou calcinha, Christian Cravinhos é ou não é gay, ou ele é bissexual ou não é, enfim, é verdade, é mentira, tudo isso. E isso, na minha opinião, é algo que é digno de reflexão, né? Por que será que para a gente a homossexualidade é um crime, entre aspas, ou pior ainda, um homem usar uma calcinha é algo que merece tanto debate assim, a ponto de a gente deixar
de lado fatos muito mais preocupantes e tensos, né? De fato, preocupante e intenso, porque namorar um homem, seja lá qual motivo for, e usar uma calcinha como um fetiche erótico, não vejo qual é a relevância disso dentro da sociedade, a não ser para fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Está discutindo um pouquinho da sexualidade humana. Então, é esse o vídeo, né? Eu espero que eu tenha passado essas reflexões interessantes e vamos seguindo em frente, né, gente? E se você quer ter uma opinião sobre a série Tremembé, assista. Eu não vou recomendar, porque eu recomendo quando eu acho que de fato a coisa é boa. E eu tenho ainda meu pé atrás, porque dentro do campo do quão difícil é tratar de crimes baseados em fatos reais, quanto isso é complexo, eu acho que Tremembé não acertou a mão, né? Como normalmente é muito difícil acertar a mão sem você estar sujeito a receber críticas, porque lidar com esse tipo de assunto, sabendo que teve gente que sofreu na mão de pessoas fora do eixo, é algo muito complicado. Gente, gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal, deixa um like e vamos nessa. Beijos!